Olá, oitavo ano. Hoje nós iremos estudar sobre sexualidade, ciclo menstrual, gravidez e parto. Então, o que seria sexualidade? Vamos falar de sexo? Sexo e sexualidade são a mesma coisa? Todo mundo tem sexualidade? Quando é que começa a sexualidade? Eu posso viver a minha sexualidade livre de preconceitos, medos e falsas crenças? Sexo é igual ou diferente de sexualidade? E aí? Então, muitas pessoas acham que falar de sexualidade estamos falando de sexo, mas é importante entender que sexo ele se refere à definição dos órgãos genitais, masculino e feminino. Então, o sexo masculino, o sexo feminino. Biologicamente, o sexo masculino, os seus cromossomos, o par, são 46, mas a célula reprodutora ela vai apresentar apenas 23. Mas o cariograma de um indivíduo masculino, o par 23 são 46, então eles estão organizados em pares. O par 23, ele vai identificar o sexo do indivíduo. Se for menino, vai apresentar X, Y. E se for menina, vai apresentar X, X. Então, também o sexo ele pode estar relacionado à relação sexual, enquanto que o conceito de sexualidade ele está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir e de expressar. Devemos compreender também, por exemplo, que tudo o que sentimos e vivemos acontece no nosso corpo. Portanto, não é possível separar a sexualidade do nosso corpo. Então, sexualidade é isso, é orientar, é conhecer o corpo, para que possa prevenir de doença sexualmente transmissível, conhecer os métodos contraceptivos para que não aconteça uma gravidez indesejada. Então, é conhecer o nosso corpo e cuidar bem dele. Isso é sexualidade. Então, a educação sexual, ela está voltada para isso, para orientar. E não falar de sexo, mas orientar, conhecer os órgãos genitais, as funções, para que possa cuidar. A questão da higiene também está em volta aí da sexualidade. Então, a gente vê aí por aí mensagens como de controle do nosso corpo, como fecha as pernas, menina, não chora, né? Porque homem não chora, por exemplo. Tira a mão daí. Então, essas mensagens de controle do nosso corpo. Mas a gente precisa conhecer o nosso corpo, claro que de forma correta. Por isso que orientar e conhecer vai estar abrindo, vamos dizer, fazer com que essas pessoas tenham conhecimento de conhecer o corpo de forma correta. Então, todo mundo tem sexualidade, claro, né? Todo mundo tem sua sexualidade. Afinal, a sexualidade ela está presente desde quando a gente nasce até a nossa morte. O que vai acontecer é que a sexualidade humana pode transformar ao longo dos anos, dependendo das experiências que a pessoa permite vivenciar. Então, sendo assim, é possível entender a sexualidade como uma característica dinâmica e não estática, ou seja, ela não é imutável, ela não é imutável, ela muda. A sexualidade também ela vai mudar conforme o tempo passa. A maneira como nós sentimos atraídos por uma pessoa também ela pode mudar a sua intensidade. E orientação e identidade também, né? A identidade ela vai acontecer, então vai mudar a sua sexualidade. Então, os olhares, as opções sexuais. Então, isso vai mudar de acordo com o tempo. Então, respondendo à primeira pergunta feita por vocês, qual a diferença entre a adolescência e a puberdade? A diferença é que a adolescência ela sucede à infância. Então, acabou a infância e está iniciando a adolescência. Apesar de que o ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a adolescência acontece aos 12 anos, isso não é uma regra. Vai depender da maturidade do indivíduo, que acontece de forma diferente. Já a puberdade são acontecimentos fisiológicos que acontecem no corpo do adolescente. Então, as mudanças, como uma mudança de voz no menino, aumento da massa muscular,
a menstruação, a ejaculação. Então, essas transformações são responsáveis pela puberdade, porque na puberdade vai acontecer o amadurecimento dos órgãos genitais e a produção dos hormônios que são responsáveis por essas mudanças. A segunda pergunta nós temos: por que acontecem as infecções urinárias? As infecções urinárias, elas podem ser, vamos dizer, hereditárias, por exemplo. Então, algumas pessoas têm predisposição a ter infecções. No maioria dos casos, as mulheres, elas têm a probabilidade maior de ter infecção urinária. Por quê? Porque o trato urinário ele fica bem próximo ao ânus e geralmente a infecção urinária ela é provocada por problemas intestinais. Então, como o trato urinário nas mulheres ele é próximo ao ânus, então as fezes, por exemplo, algum líquido, ele pode estar em contato com a vagina e isso irá levar a ter infecções urinárias. No homem não tem esse problema, né? Então a questão da higiene, de fazer a limpeza após fazer a defecar, por exemplo, ela é importante, principalmente nas mulheres, que seja realizada de cima para baixo, para que não aconteça o contato com as fezes na vagina e evitar a infecção urinária. Apesar, existem vários motivos que podem levar à infecção urinária. Pode ser também provocado por relações sexuais. Algumas doenças algumas doenças sexualmente transmissíveis podem provocar também infecções urinárias. Por isso existem alguns cuidados que devem ser tomados, como por exemplo tomar bastante água para diluir, para que a água ela saia mais líquida, né? Porque quando se toma pouca água, a urina ela vai sair um pouco mais ácida e isso também vai influenciar para que aconteça a infecção urinária, tanto no homem como na mulher. Após a relação sexual, é importante que também se faça a higienização, né? Que se tome banho, que limpe as partes genitais para que não aconteça a infecção urinária. Então, nós temos mais uma pergunta, a terceira pergunta. Por que as meninas sentem cólica na menstruação? Então, a cólica ele é um mal que atinge grande parte das mulheres em idade fértil. A cólica menstrual ela é uma dor na região pélvica, que é provocada pela liberação do prostaglandina. Essa prostaglandina é uma substância que faz com que o útero se contraia para a eliminação de sua camada interna em forma de sangramento. Então, o útero vai se contrair para liberar aquele óvulo que não foi fecundado, que sairá em forma de sangramento, que é o fluxo menstrual. Então, para entender um pouquinho mais sobre menstruação, vamos aprender o que seria esse ciclo menstrual. O ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele inicia-se com o primeiro dia da menstruação. Ele é regulado pelos hormônios FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, que são produzidos pela hipófise e pelos hormônios estrógeno e o progesterona, que são produzidos pelos ovários. Um ciclo ele vai durar em média cerca de 28 dias e a ovulação liberada, aqui é a liberação dos ovócitos ou óvulo, ocorre por volta do 14º dia. É nessa época que a mulher tem maior chance de engravidar. Por isso, o período de ovulação também é conhecido como período fértil, formado normalmente pelos 3 dias que antecedem a ovulação e pelos 2 dias após ela ocorrer. No período da ovulação, a maior produção de estrógeno e de hormônio luteinizante. O nível elevado de progesterona mantém o endométrio íntegro, preparado para uma possível gravidez. Na ausência da fecundação, a produção de progesterona cai para níveis muito baixos. É nesse momento que a menstruação se inicia. Provocada por esse súbito declínio, é normal que haja variação na duração do sangramento, que pode durar entre 3 e 7 dias. A nova menstruação, ela marca o início de um novo ciclo repetindo o processo. As ovulações, ela ocorrem periodicamente até a idade de 50 anos, aproximadamente,
quando se inicia a menopausa, uma fase de grandes mudanças hormonais que marca o fim da fertilidade feminina com o fim da menstruação. Como vocês veem aí nessa imagem, então o ciclo menstrual começa desde o início da primeira menstruação até a nova menstruação. Então, suponhando que a menina menstrua no dia primeiro e ela tem um fluxo sanguíneo, que é o período menstrual, de 5 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ela vai estar sangrando. Os seus dias inférteis serão esses dias que estão em azul. Os dias verdes são os dias férteis. Então, no 14 dias, no 14º, no dia 14, ela vai estar ovulando. Então, 3 dias que antecedem a ovulação e 2 dias, ela está no período fértil. Por que isso acontece? Vocês sabiam que o espermatozoide dentro do corpo da mulher, ele pode ficar até 3 dias? Isso mesmo. Então, se uma mulher tem relação sexual, então observando aí nesse ciclo, tiver relação sexual, por exemplo, no dia 12, ela poderá engravidar. Por quê? Já que o espermatozoide pode ficar até 3 dias sobrevivendo lá nas tubas uterinas, então no dia 14, quando ela ovular, ele vai estar lá vivo e pode acontecer a fecundação. É por isso que se espera todo esse período, né? 3 dias antes, 2 dias depois. Então, se houver relação sexual sem proteção nesses dias, então as chances de engravidar serão altas. Então, mais uma pergunta. Essa pergunta eu achei assim bastante interessante porque faz a gente lembrar da questão do respeito. Então, a pergunta é o seguinte: o transgênero homem, ele usa testosterona, não é isso? Usa testosterona para que possa ter características masculinas. Então, fisicamente seja homem. Então, o que acontece? Será que o trans homem, o útero, ele vai perder a função, já que ele está usando a testosterona? E aí, será? Então, o que acontece? Falar em transgênero, né? Nós temos o direito de viver a nossa sexualidade. Então, a adolescência, a puberdade é um período de transição, de experimentos, de escolhas também. Então, todo mundo tem direito de viver a sua sexualidade. Então, você, seus amigos, familiares, eu tenho o direito de viver minha sexualidade da forma que eu me sinto segura, que eu me sinta bem. Muitas pessoas têm preconceitos, e esses preconceitos é o que destrói muitos familiares, muitas pessoas. Antes de responder a pergunta, a gente falar na questão do homossexualismo, por exemplo. Ainda existem pessoas que têm preconceito, mas se o indivíduo escolhe ser homossexual, então não é problema meu. Ele tem direito de viver sua sexualidade. Se o indivíduo escolhe ser transexual, não é problema meu, porque cada um escolhe a forma de como quer viver sua sexualidade. Não é isso. O que cabe a mim, eu posso não aceitar, achar errado, a minha religião não permite, sei lá. Mas o que cabe a mim é respeitar. Respeitar. Então, se o outro não está me incomodando, se o outro não está fazendo mal a mim, então por que eu estou incomodando com a vida dele? Eu acho que eu deveria estar preocupada, incomodada com a minha, não é assim? Eu sei que é difícil, tanto para os familiares, quando isso acontece. Então, a vida do outro, ele só vai importar a mim se ele estiver fazendo mal a mim. Mas se não está fazendo mal a mim, então, gente, por quê? Então, qual é o problema? Nenhum. Vai deixar de ser meu amigo? Nunca, né? Então, o que importa é o caráter. Então, caráter é coisa que a pessoa não vende. O caráter de uma pessoa independe de opção sexual, de
da sociedade, se é rico, se é pobre, da etnia. Então, caráter não se mede, não é isso? Então, você pode ser o que você quiser. Você precisa viver, sim, contanto que não prejudique o espaço do outro. Cada um no seu quadradinho. Viver de forma correta. Viver que não prejudique a sua vida nem a vida do outro. Então, respeito acima de tudo. Então, respondendo. Então, a mulher, o homem trans, quando uma vez usando testosterona, o útero ele vai perder sim a sua função enquanto estiver usando testosterona. Então, se essa pessoa ela deseja engravidar, por exemplo, então a mulher trans, o homem, aliás, o trans homem, que é uma mulher que passa a ser homem, né? Usando testosterona, ela não vai poder engravidar enquanto estiver usando esse hormônio. Porque esse hormônio é como se estivesse impedindo, não impede. Os hormônios femininos eles estarão sendo produzidos, só que em menor quantidade, então vai ser ofuscado pelo testosterona. Mas se essa pessoa ela quer engravidar, ela vai poder engravidar, ela tem que deixar de tomar o testosterona. Porque caso engravide, possa ser que aconteça, mas muito raro, geralmente haverá aborto, né? O bebê não iria sobreviver, porque ele precisa dos hormônios femininos, o progesterona, por exemplo, para que o útero seja, para que o útero ele esteja adequadamente para abrigar esse embrião. Caso contrário, então teria aborto espontâneo. Então pode sim engravidar. O útero ele não vai perder a função, ele vai ficar lá dormindo, vamos dizer. Mas parou a testosterona, ele vai acordar novamente. Então, se uma pessoa toma durante muitos anos testosterona e parou, ela não vai deixar de ter pelos, a massa muscular continuará igual. Depois que ter o filho, voltará a tomar testosterona. Mas lembrando que esses hormônios só podem ser administrados com orientação de um profissional, porque o excesso de testosterona ele pode prejudicar. Ele pode prejudicar. E vocês sabiam que toda mulher também produz testosterona, só que em quantidades mínimas, né? Porque se não tivéssemos testosterona, nós não teríamos, por exemplo, ele é responsável pela massa muscular. O aparecimento dos pelos pubianos são os testosteronas, são em quantidade mínimas. E ele também é responsável pelo libido, pelo prazer na mulher. Então, a mulher que tem a testosterona limitada, ela vai perder a libido, que é o prazer, não conseguirá. Alguns tratamentos requer o uso de testosterona, mas a quantidade a ser usada só o profissional da saúde é quem vai indicar. Então, o uso de testosterona de qualquer outro hormônio só pode ser administrado com a orientação de um profissional para que não venha acontecer problemas indesejáveis. Então, por último, nós temos a pergunta o seguinte: a mulher não tem útero, as chances dela engravidar? Não, gente, não tem. Não tem como essa mulher engravidar, ela não tem como gerar um filho em seu ventre. Porque o útero é o local em que abriga o embrião. É onde o bebê vai se desenvolver, será no útero. Mas essa mulher ela pode ter um filho sim. Porém, ela não vai gerar em seu ventre, ela vai precisar de uma barriga solidária. Porque ela não tem útero, mas ela poderá, se ela tiver suas tubas uterinas, seus ovários, os seus óvulos estarão lá. Então, por inseminação artificial em laboratório, vai ser retirado seus óvulos junto ao espermatozoide do seu progenitor, do seu pai. Haverá a fecundação, então isso fora tudo em laboratório e implantado numa barriga, no útero da pessoa voluntária que irá gerar esse indivíduo. Então, o que acontece? A mulher não tem útero, ela quer ter um filho biologicamente seu, ela quer um filho que tenha seu DNA. Então, a única alternativa seria essa. Mas essa pessoa que não tem útero, ela pode
ela pode optar também pela adoção. Então, existem muitas crianças que estão esperando pela adoção, e isso seria uma das alternativas. Então, para conhecer mais essa questão, né, da importância do útero na geração do indivíduo, vocês vão assistir agora a um pequeno vídeo e entender como acontece a fecundação e a gravidez. Então, depois da relação sexual, o homem ejacula e começa a corrida dos espermatozoides, indo ao encontro do óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Então, eles precisam correr porque apenas um vai conseguir fecundar o óvulo. Então, apenas um consegue fecundar o óvulo. Então, começa a corrida do espermatozoide. Uma vez encontrando o óvulo, eles vão tentar entrar e injetar o seu material genético, que está no núcleo do espermatozoide. Então, veja que são vários tentando, mas apenas um consegue entrar no óvulo. Quando este consegue entrar, seu material genético vai combinar com o material genético feminino do óvulo e vai formar uma célula. Essa célula conterá material genético do pai e da mãe, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Depois que formou essa célula, ela vai ficar na tuba uterina por alguns dias e depois haverá a instalação na parede do útero. Nós chamamos de endométrio. Então, o espermatozoide, quando ele está da tuba uterina e se encontra o gameta feminino, a gente chama de fecundação. E a fusão do espermatozoide com o óvulo, que é a célula ovo ou zigoto, é aquela primeira célula que nós vimos antes. Depois da fecundação, inicia-se o desenvolvimento embrionário. O embrião continua se dividindo até o momento em que se desloca da tuba uterina em direção ao útero. Foi o que aconteceu lá no anterior. Com o auxílio das contrações musculares e do movimento de pequenos cílios existentes no interior da tuba uterina, a fixação do embrião no útero é chamado de nidação. Nesse processo aí, o embrião ele já tem o seu primeiro órgão, que é o coração. Vejam aí o coração batendo. Então, durante a gestação, o embrião ele vai se desenvolver, amadurecer e vai passar a ser chamado de feto. A gestação nos seres humanos ele dura aproximadamente 40 semanas, cerca de 9 meses. Durante todo o período gestacional, é muito importante que a futura mãe receba acompanhamento adequado por meio de consultas médicas e exames pré-natais para avaliar a saúde materna e fetal. Então, vejam aí todo o processo de desenvolvimento do bebê. Então, no início, a gente vê a célula e veja que ele já está criando forma. Os primeiros tecidos vão se formando, os órgãos, até formar um indivíduo completo. Terá conexão com sua mãe através do cordão umbilical. É por este que ele também será nutrido. Nessa imagem, o bebê ele já está aproximadamente com 40 semanas, então já está próximo ao seu nascimento. Quando a mulher está próxima a ter filho, então o parto ele também pode ser conhecido como dar à luz. Ela vai sentir algumas contrações. Então, a vagina, ela, como é elástica, ela vai aumentar, vai ter a abertura de aproximadamente 8 centímetros para que o bebê possa sair. Então, observe a imagem, vocês vão observar bem direitinho. Essas contrações são dores intensas que devem ser observadas. E o rompimento da placenta ou da bolsa amniótica também é um sinal de que o bebê está prestes a nascer. Aí é um nascimento de um parto normal. Mas existe também um outro tipo de parto que é o cesariano. No parto cesariano consiste num corte no útero para a retirada do bebê.
A cesariana ela é só recomendada caso a gestante tenha alguma complicação. Por isso, ser optado pela cesariana. Caso contrário, o melhor seria o parto normal. Bom, é isso. Aqui está apenas uma pequena explicação, um resumo de todo esse assunto. E se vocês quiserem ter um conhecimento melhor, no livro de vocês, vocês poderão dar uma lida nas páginas 18 à página 20. A página 21 e 22 tem uma atividade para que vocês possam responder. Lembrar também que a sexualidade faz parte de nossa vida. Isso significa que os valores e atitudes também devem estar presentes em nossa sexualidade. Então, como a autoestima, o respeito, o amor, principalmente o respeito. Então, se eu sou diferente do outro, não cabe a mim julgá-lo, e sim respeitar. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Até a próxima.